Iracina Namikawa, ela está em Hiroshima, no Japão. Olha, bom dia, paz e luz a todos. Gilberto Brandão, abraços ao Edson e a todos. Opa. Solange Camargo, Espiritismo, doutrina de caridade, que consiste em indulgência, benevolência e perdão para com todos. Saber conviver, respeitar cada qual com as suas necessidades. Os espíritas precisam saber que isso é Kardec, isso é a proposta do Cristo. Gratidão, meninos. A Laídia na Silva do Tucuruvi, Edson pergunta: Edson, como podemos nos angustiar menos diante da violência que estamos vivendo no momento, já que não podemos nos alienar? Então, é assim, você falou uma coisa bacana, que é não se alienar, e o segredo é manter uma distância psíquica. Você não precisa trazer a violência para o seu mundo. Você se informa, sabe que isso acontece, mas você escolhe aquilo que você quer trabalhar no seu campo mental, né? Pro seu mundo mental, na verdade, né? Você não pode ignorar que existe isso, mas também não é só isso. Tem coisas muito bacanas acontecendo, coisas, né? Eu diria que tem mais coisas bacanas acontecendo do que coisas ruins, né? É que, infelizmente, o mal, ele ganha uma proporção, né? Ele ganha uma visibilidade. E uma divulgação também extrema, né? Uhum. Enquanto que o bem fica ali quietinho, né? Então, eu já falei aqui em programas anteriores e vou repetir novamente. Eu tive que aprender a fazer isso desde cedo na minha profissão. Porque, né, sempre fui vendedor, tá certo? E como vendedor, você tem que estar informado para poder ter um bom diálogo com o teu cliente, mas você não pode se deixar influenciar pelas notícias negativas. E desde que eu nasci, o Brasil está à beira de uma crise, quer dizer, à beira de um abismo. Estamos, né, numa situação difícil, esses anos todos, e a gente vai sobrevivendo. Acho que foi desde a descoberta, né? Desde a descoberta. Então, se você, na verdade, se deixar influenciar de que, olha, estamos em crise, a violência, você vai se isolar, você vai se fechar num casulo, não vai viver a vida. Tá certo? E vai perder as oportunidades. Na verdade, a gente tem que confiar na providência divina, né? A gente tem que acreditar que a gente não está largado aqui, né? A ver com o ponto de vista, né? Aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Né? Você já assistiu o filme Ponto de Vista? Não. Assistam. Silvio Santos. É muito bom esse filme. Netflix. Igual tá ele nas fala. TV a cabo, está em tudo aí. Como é que é o Ponto de Vista? É um filme já de 2011, eu acho. Eu não assisti. Ponto de Vista. Muito legal esse filme. Então, se eu tivesse que resumir para... É Anaí o nome dela? Alaide, né? Alaide. Então, Alaide, se eu tivesse que resumir para você, é isso, é você ter ciência de que existem as coisas, mas saber escolher aquilo que você quer pro seu mundo, né? É aquilo que Jesus já dizia, né? Que os olhos é a candeia da alma. O óleo a candeia é a luz, né? Dependendo de que você enxerga, você pode trazer escuridão ou trazer luz para sua alma. Tá certo? É isso aí. Também pelo WhatsApp, a Roseli, Jardim Tranquilidade aqui em Guarulhos, ela compartilhou aqui o que ela recebeu e achou muito interessante e cabe no tema. Minha religião não me ensina a ser melhor que os outros, minha religião me ensina a ser melhor para os outros. Qual a minha religião? Fazer o bem. Olha que legal. Não é legal? Muito. É muito importante. E olha que interessante. Muito legal. Valeu, Roseli. Tem a ver com o que o Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu acho que toda religião está voltada para a sua atitude, os seus atos, o que você faz com essa religião, né? O que a religião representa na sua vida. Você tem que pôr em ações, né? E fora da caridade não há salvação, fora de atitudes não há salvação. Isso aí. Né? E não adianta você... Toda religião é legal, né? Desde que você não desrespeite o próximo, você não julgue o próximo, não deixe de fazer alguma coisa para o próximo. E viva a sua vida, né? Fica sempre olhando o que o outro está fazendo. Então, aí, se não pode ajudar, também não atrapalhe, né? Aí, se a religião está te fazendo bem, está fazendo um ser humano melhor, qualquer religião que faça um ser humano melhor é uma boa religião. Aí voltando àquilo que eu estava falando, né? O grande incentivador da religião cristã é Jesus. E o comportamento de Jesus era um comportamento seletivo? Não era. Para os marginalizados, leprosos, adúlteros. Então, o que a gente percebe às vezes em alguns ditos cristãos aí,
que eles se comportam muito mais como aqueles antigos judeus que perseguiam Jesus do que como Jesus. Estão né? lá no muito velho. mais eles pregam o Velho Testamento, aquelas condutas, né, do que o que Jesus veio ensinar. Né? É que tá aí. É mais Jesus e menos... Não dá essa impressão? Você fala? Moisés. Por isso que eu brinco, né? Eu falo, a gente está muito mais para Moisés do que para Jesus ainda, pelo Verdade. nosso grau de... Estamos muito Saulo ainda, né? É muito consciência. Saulo e não Paulo, exatamente. Como o Edson fez referência aí, é isso. mesmo. E às vezes não vem, não sei, estou falando de mim, mas às vezes é aquela coisa que você inflama, né? Que você quer responder ali na lata, na porrada, que a gente ainda está no lado de Moisés. Vem o mas aí Moisés. depois você não é assim. Aí tal. vem a razão, A gente né? quer defender a doutrina e... Aquela história, você está falando, pensa que está falando com quem, né? É mais ou menos assim. É um Mas teste. somos aprendizes, né, Cláudio? Cada vez mais eu tenho essa convicção aí, Edson, dentro de mim, falando das convicções, que nós somos aprendizes, né? E quando a gente consegue trazer isso para o nosso íntimo, a gente consegue enxergar no nosso irmão também um aprendiz e a gente diminui o nosso nível de crítica e de exigência. Porque se eu sempre espero o melhor do Edson, ele não pode ter nenhuma falha, né? Então, assim, na minha régua ele tem que ser perfeito. E o Edson é um aprendiz, o Cláudio, nós somos todos aprendizes, porque estamos num planeta de provas e expiações. Né? Isso aí. E eu queria só fazer um outro comentário. Na Viagem Espírita de 1862, o Kardec, ele dá até uma ideia do que seria a doutrina perante a sua concepção, né? Ele não via a doutrina espírita como uma religião. Ele via a doutrina como uma crença ou uma ciência que pudesse caminhar ao largo das religiões e os religiosos de diferentes pudessem estudá-la. Então ele pôde perceber naquela época que tinham muçulmanos estudando a doutrina, tinham evangélicos, tinham católicos e por aí afora, gente que também não tinha, né, religiões. E ele acreditava, de fato, que a doutrina pudesse ser este caminho, né? De convergência. E de estudos saindo fora ou seja, você ter oportunidade de, dentro da tua própria crença, você buscar algo que possa complementá-la. Essa era a crença que ele tinha. Por isso que, inclusive, ele insere lá no Evangelho segundo o Espírito esse capítulo, fora da caridade não há salvação. Verdade. A fé raciocinada, né? Ô Edson, por que as pessoas têm preocupação com a outra religião? Seria uma espécie de medo, ou ele mesmo tendo uma religião, essa religião ainda não está ali forte, presente nele, então eu prefiro evitar, senão me contamina, senão vai me gerar dúvidas, crises? A primeira questão aí é essa mesmo, tá, Cláudio? É o de você estar acomodado, né? E não querer mudar o status quo. Se você tiver que questionar aquilo que você crê, você vai ter que mudar. E mudar requer você se movimentar, você está acomodado, não mexe com o que está quieto, sabe? Estou bem assim. Só que a pessoa não percebe que talvez ela não esteja tão bem assim. Tá? Tá. Então eu costumo até, nas aulas que a gente dá lá no Manuel Bento, eu costumo perguntar para os alunos se é importante tornar os seus parentes espíritas para eles. O quanto isso é importante. Tá? E aí, justamente o objetivo é fazer as pessoas pensarem se, como a doutrina atendeu às suas necessidades, ela está se sentindo bem, ela quer que os outros também sigam. Mas será que as pessoas estão preparadas para seguir? Todo mundo vai estar preparado para ser espírita, por exemplo? Né? Então nem todo mundo está. Aí a grande questão é justamente essa. Se eu tiver que repensar, questionar, eu vou ter que mudar. E mudar vai exigir eu sair da minha zona de conforto. Entendeu? Então não mexe com isso aí não. É uma preguiça mental, na verdade, né? Eu estou sendo duro de novo aqui. Mas é uma preguiça mental, sinto muito. E aí, Liette, o que você acha dessa questão? Como o Edson falou, ele falou que é uma fraqueza mental. Fraqueza mental. Preguiça mental. Eu acho que é dolorido, muitas vezes, né? A gente querer
por assim, querer conhecer outras religiões, né? E às vezes a gente vai descobrir coisas que nem sempre a gente, como o Edson falou, a gente está preparado para ouvir. E tem pessoas que já têm assim, um pensamento, eu nasci nessa religião, é a síndrome de Gabriela, né, com os aspectos da vida. Assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Tem muita gente fechada para isso, de conhecer. Ou algumas pessoas nascem em alguma religião, visitam outras, para que tenham uma bagagem para complementar, mas ela se identifica mais naquela, que ela é da origem dela. Tudo isso acontece, né? A gente está fazendo matérias até para o Mundo Maior Repórter. O tema Espiritismo é Kardecismo, então acho que vai gerar bastante polêmica aí nesse aspecto. E ontem a gente teve a oportunidade de conversar com uma judia, que ela tem muita simpatia pelo espiritismo. Que legal. E ela é judia há 45 anos, ou seja, ela nasceu, né, no judaísmo. E ela fala assim que ela acha desrespeitoso, de repente ela fala assim, eu sou espírita. Porque ela falou que para ela ser espírita, ela tem que ter um conhecimento, ela tem que ter estudado todas as obras para que ela possa. Então acho que tem muita gente que está se rotulando ainda. Tem uma certa religião, mas apenas rotula, não é praticante de nenhuma religião. Só para não ser diferente da sociedade, tem muito isso. Então eu achei muito interessante ela falar isso, que é desrespeitoso você falar que é alguma religião, se você não tem essa bagagem, esse conhecimento. Então ela fala que ela afirma dizer que ela é judia, porque ela nasceu, ela estuda essa doutrina, né, esse segmento, né? Então, para ela falar que ela é espírita, ela fala que é muita ousadia dela. Então eu acho muito legal isso, esse ponto de vista. Eu acho que falta muito para as outras pessoas também, para as outras religiões. E aí, Elaine? Ser verdadeira, né? Ela está sendo verdadeira com ela mesma, né? Assim, ela não se sente ainda à altura de poder proclamar, sou espírita, né? Exato. Talvez só quando ela tiver conhecimento de toda a doutrina, ela possa se dizer, né? Vai se sentir segura. O que vem acontecendo um movimento, assim, eu cresci ouvindo, católico não praticante, não sei se vocês já ouviram essa frase, né? E eu acho que tem acontecido um movimento, agora eu percebo, entre amigos, de espíritas não praticantes, porque a gente tem aquele espírita que vai no centro, né? Que estuda, que se dedica ali como voluntário a alguma atividade, mas nós temos aquelas pessoas, talvez os antigos católicos não praticantes, que têm uma afinidade com a doutrina, uma simpatia, só que ele se diz espírita, talvez porque gosta de ler um romance espírita, ou porque ele acredita na reencarnação, ou porque ele acredita que os espíritos estão entre nós, mas ele não pratica, ele não estuda profundamente, ele não vai no centro. Então nós temos também esses seres que vivem entre nós. O espírita simpatizante. O simpatizante. Eu queria fazer até uma observação com isso que a Eliette está falando, porque perguntado ao Kardec quem era o espírita, ele responde que o verdadeiro espírita é aquele que está se esforçando para dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. Ele em nenhum momento disse que o espírita é aquele que já é perfeito, que conhece tecnicamente a doutrina ou coisa que o valha. O espírita é aquele que está se esforçando para dominar as suas más tendências e as suas más inclinações. Então é alguém que está em caminho, né? É alguém que está num processo de aprendizado, de desenvolvimento, né? De entender as suas mazelas, de trabalhar as suas falhas e coisa que o valha. Esse é o espírita. É um ser que está em constante mutação, né? Aprendizado. As pessoas têm um conceito errado. A gente que estuda, às vezes a gente percebe, a pessoa fala que é espírita, mas ela nunca leu nenhuma obra de Kardec, ela não conhece. Eu acho tão interessante isso, né? Fala que é espírita. Você conhece o livro dos espíritos? Não. Bom dia a todos. Gosto muito de ouvir os pensamentos sobre os temas apresentados. Excelente participação sobre a explanação inicial. Adorei, Edson, sobre o Mestre Jesus. Sensatez, lucidez e de forma didática, adorei. Através da opinião da Elaine Eliette, também aprendi a ser mais humilde nas minhas opiniões, pois de início, ao ouvir o preconceito sobre a música, logo pensei
Nossa, que absurdo, o que é isso? O que será do mundo? E ainda as pessoas têm pavor dos extraterrestres. Eu tenho medo destas mentes jovens e absurdamente preconceituosas. Desculpem se me excedi. Gratidão pela existência desta rádio. Obrigado a milhões de vezes. Ruth, do Jaçanã, em São Paulo. Olha que legal.